seja, um escondido, acho que Lagar era um lugar de pisar uvas, né? Estava escondido, se não me engano, é um buraco, né? Estava escondido ali, para que os midianitas não viessem ali roubar a comida dele. Se bem que Deus disse num versículo aqui, já que estou contigo, Deus estava com Gideão. Deus estava com ele. Eu creio que Ele está com você. Mas eu creio que às vezes, até a gente se sente às vezes como Gideão, talvez se sente perseguido, talvez sem força, sem vontade de se esforçar, Uma das coisas que o diabo faz é colocar venda nos nossos olhos para que nós não vejamos o reino de Deus. Nós não vejamos as bênçãos espirituais que Deus nos tem dado. O diabo não pode tocar na nossa vida, não pode tirar nada de nós, não pode tirar o reino dos céus de nós. Mas ele às vezes coloca obstáculos para que nós não vejamos o bem que nós temos, a força que nós temos, a grandeza que nós temos. E Gideão se sentia o pior dos piores. E acreditem, pense aqui, Deus não fez um milagre na vida de Gideão. Deus não empoderou Gideão. Deus não fez, não fez um pum na vida dele e derramou milagres e força na vida dele. Não, nada disso. Deus só animou Gideão. Restaurou dentro dele a força que ele tinha. Se vocês observarem no começo ali, era um anjo que falou com Gideão. E se vocês perceberem na leitura ali, mais adiante um pouco, depois Gideão ali, ele rebateu, né, aquela conversa ali. Aí o Senhor se virou para Gideão. Deus estava naquele lugar. E ele falou pessoalmente com Gideão. Aí Gideão começou a entender o propósito que ele tinha, a força que ele tinha, a capacidade de lutar que ele tinha. Mais adiante nós não vamos ler isso, mas nós vamos entender, lendo mais adiante, a gente vê que Gideão ele fez provas com Deus para confirmar tudo aquilo, né? Mas Deus foi entendendo que Deus estava ali com um propósito. E muitas vezes Deus ele está na tua casa falando com você, com um propósito, com algo nobre, algo grande para a tua vida. Conquistar um território espiritual, né? Fazer grandes coisas no reino dos céus. O reino dos céus, a gente vive ele hoje aqui, não é esperar a gente ir para o céu. A gente vive o reino hoje aqui. E a gente tem que usar a energia, a força que nós temos para colocar isso em prática, né? Há muitas vezes os nossos olhos estão mais nos problemas e não na nossa capacidade, nossa capacitação dada por Deus. Se eu for dizer para você, te esforça, talvez você vai dizer, mas com o quê? Você tem força. O que Deus fez com Gideão, apenas encorajou ele, despertou ele, fez ele entender que ele tinha poder dentro dele, que ele tinha autoridade, que ele podia. Porque é engraçado, né? Por que Deus escolheu talvez o pior dos piores? Porque pela ótica de Deus, Gideão tinha a mesma força que qualquer outra pessoa. Porque Gideão era parte do povo de Deus.
E no reino de Deus não tem alguém que tem mais força ou que tem menos força, nada disso. Pode ser aquele que se sente o menor dos menores, vai salvar o povo de Israel dos midianitas. Quem sabe você vai conduzir a igreja um dia. Quem sabe você vai ganhar multidões para Cristo um dia. Em nome de Jesus, vai. Eu creio que Deus quer despertar a força que tem dentro de você, que está aí, mas que em muitas situações está um pouco apagada. Aí você vai poder se esforçar. Quando você entende aquilo que você tem, a Bíblia diz, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode. Deus, Ele nos fortalece, né? A Bíblia diz que meu povo se perde por falta de conhecimento. Muitas vezes nós não sabemos o poder que nós temos. Eu creio que nós precisamos ler mais Bíblia, entender mais, nos conhecer mais. Quando a Bíblia diz que nós nascemos de novo, certo? Então, é um novo começo. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo, né? O que Ele me deu, como Ele me ensina. Eu creio que muita coisa precisa ser jogado fora na nossa vida e começar de novo. Às vezes, começar do zero. Tem muitas coisas que a gente aproveita, mas tem coisas que Deus ele muda na nossa vida. É engraçado, né? Uma pessoa que chega para Cristo, muitas vezes, eu não estou dizendo que todos, não é uma regra, mas ela começa a ter guerra dentro da sua alma, no seu interior, sofre talvez até perseguições. Por que isso? Porque Deus está trabalhando, está tirando umas coisas e colocando outras, tirando as obras das trevas e colocando as obras da luz, né? Transformando a nossa vida. Um novo nascimento, um novo aprendizado, né? A pressão do mundo faz com que muitas vezes a gente dê respostas negativas, né? Pessimistas às vezes. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, e daí? A gente não fala isso, mas a nossa mente às vezes, pois é, eu sou crente, mas a vida não está legal, está essa aí, está o presidente que está aí, não está legal, e eu tenho muita queixa, Mas isso tira força de você? Não. A luta, ela até me faz mais forte, mais resistente. Uma coisa que eu costumo dizer, talvez muita gente não gosta disso, mas a luta nos faz bem. Nós precisamos de guerra na nossa vida. Nós precisamos do dia difícil. Todos nós temos dias difíceis. Por quê? Nós precisamos dele. Deus nos conhece. A Bíblia diz que Deus conhece Ele sabe quantos fios de cabelo que a gente tem, quantos caem por dia. No meu caso já está caindo, né? Mas Ele sabe quantos eu perco, eu não ganho mais. Davi e Golias, bem rapidinho falar sobre Davi e Golias. Um exército inteiro tinha medo de um homem só porque ele era grande, ele tinha barulho, ele assustava, tinha uma lança grande, tinha um escudo, tinha uma voz grossa talvez, que metia medo no exército inteiro, e aparece lá um cara de baixa estatura, que não era guerreiro, só sabia cuidar de ovelha, e de repente, quem é tu? Pum, cortou a cabeça.
Viram como é fácil? Davi entendeu quem ele era. Ele sabia quem fortalecia ele, quem era a rocha dele, quem era o socorro bem presente dele. Ele sabia com quem ele estava lidando. Também Golias, mas ele sabia que tinha Deus do seu lado. O que ele disse? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que não tinha gigante algum. Eu quero que você entenda essa noite que não tem nada que você não possa vencer. Não tem gigante, não tem montanha, não tem dificuldade, não tem problema, não tem nada que você não possa vencer. Mas escute bem, a luta nos faz bem. Nós precisamos para nos fortalecer. Se eu não faço nada, se eu fico na inércia, como eu falei antes, eu não ganho músculos, eu não me fortaleço, eu começo o quê? A enfraquecer. Eu não tenho, a gente sabe, quem faz musculação aí, acho que muita gente faz musculação, é para quê? Para ganhar músculo, faz exercício, para ganhar um condicionamento físico. No reino de Deus é assim também, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos de força. Nós precisamos usar a energia que está dentro de nós. Depende como vemos o problema. Como você olha o problema? Ai, meu dia está tão difícil. Ai, esse calor. Se chegasse o frio, eu não consigo mais. Muitas vezes é essa voz que tem na nossa mente. Mas escute bem, você nasceu de novo. Às vezes você não é o que você pensa. Você é o que Deus pensa de você. Aquela frase que muitos de vocês conhecem, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E ponto. Pode vir gigante, pode vir tempestade, pode vir tormenta, pode vir problema. Se a Bíblia diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, então é isso que eu sou, e pronto. Que venha gigante, eu vou matar, eu vou acabar com ele. Diga para o teu problema, aquela famosa frase de camiseta que se dizia um tempo, né? Não diga para Deus o tamanho do teu problema. Diga pro problema o tamanho do teu Deus. É uma ótica diferente. Aquela frase que diz, né? Tudo muda quando eu mudo. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso tomar posição. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Se a Bíblia diz que eu sou vencedor, eu sou vencedor. Amém? Como eu me vejo? Como você se vê? Como você olha para você? Eu sei que a gente olha muitas vezes, todos os dias talvez, no espelho, a gente arruma o cabelo e escova os dentes, isso, aquilo, a gente dá um trato no corpo, né? A gente cuida. Na nossa vida espiritual, nós cuidamos. A gente não olha, às vezes, um espelho espiritual, a gente olha para dentro da Bíblia para ver como nós estamos, né? Falta às vezes talvez um tete a tete, como a gente diz, com Deus. Aí Deus, como é que, eu estou com esse problema, o Senhor me ajuda? Talvez uma coisa que faltou na vida, não é que faltou, Deus tem um propósito com todas as coisas. Deus, o Gideão, ele se sentia um Zé Ninguém, como se diz no português, né? Um homem talvez depressivo, que ouvia mentiras, que se sentia desprezado, perseguido, humilhado, se sentia... Por isso que ele falou ali, né? Eu sou o menor da menor tribo de Israel. Mas veja o que ele falou da tribo de Israel.
Ele se esqueceu que a tribo de Israel era do Deus vivo. Eram pessoas com autoridade. Se você ler na Bíblia, a gente tem uma passagem que fala que por onde o povo de Israel passava, as pessoas tinham medo. As pessoas temiam. Os outros povos se assustavam. Porque eles sabiam que Deus tirou Israel do Egito com um braço forte, com milagres, com sinais, com prodígios. Eles venciam guerras, eles derrotavam, porque Deus era com eles. Deus é com você também. Vamos mais adiante na Bíblia, ali em Josué, um pouco para trás. Josué capítulo 1, do verso 6 em diante. Que diz assim, ó: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso vale para você também. Eu sou contigo. Nessa passagem aqui, Deus deu um tchan na vida de Josué, empoderou ele naquele momento, fez dele um vencedor naquele momento? Não. Só disse para ele: a partir de agora é com você. Só me obedece. Só anda na linha. Faz como eu mando. Faz como eu quero. E você vai se dar bem. Vai ser exatamente como eu estou dizendo. José, Deus despertou a força em Josué. Josué andava com Moisés, José aprendia, ele cresceu, ele viu muita coisa, sinais, milagres, prodígios, vitórias, derrotas também em alguns casos. Viu muita coisa, enfrentou muita coisa. Mas Deus nesse momento acordou Josué, trouxe a memória, assim como fez talvez com Gideão, mostrou para ele que ele podia, que agora era com ele a coisa, né? Josué era o sucessor de Moisés, né? A partir daquele momento ele precisava guiar o povo, ser o homem forte, quem de vocês talvez é um líder de uma equipe e talvez, na tua mente, talvez você pense: eu não posso vacilar. Esse talvez era Josué, né? Agora é comigo a coisa. Mas Deus estava dando o aval para Josué, assim como fez com Gideão. Ele animou Gideão, ele encorajou Gideão, ele empoderou Gideão, ele despertou nele a capacidade que ele tinha. Existe uma polêmica bem grande nessas palestras motivacionais por aí,
Mas eu creio que Deus, naquele momento, com Gideão, motivou o Josué, motivou o Gideão, os dois até. Ele fez ele acordar, uma palestra motivacional, é mais ou menos isso, desperta em nós aquilo que nós temos. Não faz nenhum milagre na nossa vida, apenas diz que nós podemos. Em suma, é isso. Foi o que Deus fez com Gideão, ele despertou. Talvez isso que precisa acontecer na nossa vida, despertar quem nós somos. Entender o que é nascer de novo. Eu creio que Deus quer mudar muitas coisas na nossa vida, Deus quer nos fazer crescer, Deus nos quer, a ótica de Deus muitas vezes é diferente da nossa. Nós talvez nos vemos como Gideão, pequenos, pobres, sem ninguém, quase desapareço. Mas Deus nos vê grandes, com força, Ele sabe o que nos deu. Uma vez eu ministrei a respeito do que Deus nos deu. Gente, é sobrenatural, é gigantesco isso. A capacidade que nós temos em Deus. Olha, acho que nós não sabemos quanta. Eu não me lembro onde que está, mas eu sei que eu ministrei uma vez aqui a respeito disso, mas é muita coisa, muito presente, muita autoridade, muita. Você. Aqui foi ministrado esses dias, não sei quem falou, você é cabeça e não cauda, né? Gideão se sentiu como cauda. Mas Deus despertou nele. O que Deus falou para Gideão? Vai nessa tua força. Eu acho que no primeiro instante Gideão ficou sem entender. Deixa eu entender direito. Ele questionou mais um pouco ali. Mas passo a passo, Deus fez um discipulado com Josué, né? Deu talvez uns tapas nele ali, para ele acordar do sono espiritual que tinha naquele momento, né? Para ele entender o propósito, né? Deus estava vendo diferente do que Gideão estava se vendo. Deus vê você com outros olhos, talvez como você se vê. O que é animar? É entusiasmar, é tornar mais vivo o que está dentro de nós, e é fazer acordar aquilo que nós temos. Foi o que Deus fez com Gideão. Ele acordou, despertou nele, ele animou. A Bíblia fala aqui que ele anima Gideão, né? Ele desperta o que ele tem. Ele não fez nenhum milagre naquele momento, né? Não. Ele simplesmente acordou o cara de um sono que fez ele se sentir um Zé Ninguém. Deus não deu poderes para Josué. Não. Ele foi sendo treinado, adestrado. E naquele momento que Josué assumiu, não fez nada com ele. Mas tem pessoas que olham as situações de maneira errada. Eu quero, despertar você para olhar para aquilo que você faz grande, que tem muitas vezes aparência de gigante, que às vezes é um anãozinho, é muito fácil de derrubar. É muito fácil. Mas eu preciso entender quem eu sou. O que Deus me deu. Como Ele me vê. Olhar para mim com a ótica de Deus. Como eu falei antes, o diabo ele pode me cegar, mas ele não pode me tirar o que Deus me deu, né? Eu tenho capacidade. Eu preciso me esforçar.
A ministração é sobre isso, esforçar. Mas pensa, se vocês perceberem, eu não falei quase nada sobre esforçar. Porque não tem, como eu falei antes, não tem como eu me esforçar se eu não tenho força. Se eu não tenho com que me esforçar. Então eu estou falando bastante sobre força, sobre o que está dentro de você, o que você é, o que Deus te deu, a capacitação que você tem, o processo de limpeza que aconteceu dentro de você. Se Deus quer me dar algo precisa ser retirado, talvez. O ruim, o pecado precisa ser removido. Precisa acontecer um exercício da minha mente. Aí eu não posso mais fazer tal coisa. Se eu quiser crescer em Deus, eu preciso entender os propósitos de Deus para a minha vida. É um exercício da minha fé. Pergunto para vocês, talvez não quero que vocês respondam, mas o que dá poderes ao diabo? Sou eu mesmo, é você mesmo. Cri, né? Você é forte, mas não dê essa força para o diabo. O diabo só vence quando você dá força para ele. Quando você dá autoridade para ele. Não tem na Bíblia nada que fale que o diabo tem autoridade sobre você. Muito pelo contrário, ele está debaixo dos nossos pés. E mantenha ele ali. Pisa na cabeça da serpente. Desperta. Leia mais Bíblia. Você só vai entender quem você é se você ler Bíblia. Se você entender o propósito que Deus tem com você. E assim por diante, né? A Bíblia diz, né? Resistir ao diabo e ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. Você sabe disso, né? Isso é verdade. Resistir é o quê? Não é isso. Em nome de Jesus, sai daqui. Eu sou vencedor. As trevas precisam entender quem eu sou. O diabo precisa saber quem é você. Você tem autoridade em nome de Jesus. É hora, talvez, de eu dar respostas para Deus. Não dar tantas queixas para Deus, né? Eu preciso fazer alguma coisa com aquilo que Deus me deu. Eu preciso me exercitar. Eu preciso me fortalecer cada vez mais. Eu preciso colocar em prática aquilo que Deus me deu, né? Esforço é usar o que eu tenho. A ministração aqui é sobre esforço. Mas como eu falei, não tem como. Se eu não tenho força. Ou, vamos melhorar um pouco. Se a minha ótica está um pouco equivocada, né? Se aquilo que eu tenho em Deus está um pouco escondido, né? Lembra que eu falei antes, o diabo ele pode esconder isso, mas ele não pode roubar de você. Lembra da passagem de Jó, onde o diabo teve que, para tocar em Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. Ele chegou na presença de Deus, posso mexer no fulaninho lá? Mas Deus conhecia o coração de Jó. Ele sabia que ele não iria ceder. Ele sabia que Jó não iria retroceder, porque ele conhecia, né? Ele conhecia o coração de Jó. Por isso que eu digo, não dê poderes ao diabo. Lembra que eu falei, ele está que a Bíblia diz, não é eu que digo, ele está debaixo dos nossos pés. Nós temos autoridade, nós somos cabeça e não cauda, como diz a Bíblia, né? Nós temos poder em Cristo Jesus. Como eu falei antes no versículo, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores.
que Deus falou para Josué? Esforça-te, tem bom ânimo. Bom ânimo é o quê? Aquilo que eu falei antes, né? É me animar, restaurar aquilo que está dentro de mim. Reavivar, né? Acordar, enxergar, abrir os meus olhos espirituais e ver a capacidade que eu tenho. Ter uma visão de Davi, né? Não a visão de um exército que estava ali batendo os joelhos por causa de um gigantinho. A nossa ótica precisa ser a ótica de Davi. A nossa ótica precisa estar no reino de Deus, no reino dos céus. Lembro que a Bíblia diz que o céu é conquistado por esforço. E só entra nele aquele que se esforça. E você é forte em nome de Jesus. Eu acho que todos vocês conhecem aquela famosa frase, né? Que diz que vaca não dá leite, né? Talvez alguns vão me contradizer aqui, né? Mas vaca não dá leite. Muitos de vocês conhecem a frase, ela é bem famosa, né? Mas você tem que ir lá tirar. Você tem que fazer um esforçozinho. Colocar a máquina ou tirar leite à mão, precisa ter um esforço. Ela tem leite, mas você tem que ir lá tirar. A tua vida espiritual, você só vai crescer, se aperfeiçoar quando você fizer algo. Faça alguma coisa com o que você tem. Você lendo Bíblia, eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai animar você. Deus vai encorajar você. Deus vai encher, vai despertar o poder que tem dentro de você, né? Lute. Paulo era um homem que, vamos dizer assim, ele brigava com ele mesmo. Paulo foi um grande homem da Bíblia. A Bíblia fala muito dele. Mas era um homem que brigava com ele mesmo. Ele vivia uma luta da alma com o espírito. A Bíblia diz que o que eu quero fazer, isso eu não faço. E aquilo que não quero fazer, isso eu faço. Era uma briga da alma dele com o espírito. O corpo, muitas vezes, quer relaxar, quer descansar, não quer fazer as coisas de Deus. Eu preciso ter uma atitude espiritual e dizer não para preguiça, não para o vacilo e tantas coisas mais. E reavivar, me animar e entender que eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você é um matador de gigantes, você derruba muralhas, você pode vencer o pecado, sim. Você pode vencer a raiva, sim. O ódio e tanta coisa a mais, não é esse o meu propósito, falar sobre essas coisas, mas falar sobre o poder que você tem. Você pode se esforçar. Você tem capacidade para se esforçar. Lembrando do versículo que eu já falei antes, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu estou em Jesus, eu sou vencedor e pronto. É isso que importa, né? Para Deus não existe argumentos. Talvez a gente precise dizer, para de brigar com Deus, comece a dar respostas para Deus. Comece a fazer algo com aquilo que você tem. Deus já te deu tudo, Ele não precisa dar mais nada para você. Deus te deu a capacidade, Deus te deu fé, ou plantou a fé em você. Talvez em muitas pessoas ela está pequenininha como um grão, mas você tem fé. Você tem um bocado de fé na tua vida. Mas regue essa fé. Enfrente as lutas. Entenda quem você é. Lembra que eu falei para você sobre o diabo? Quando ele tem força? Quando nós fraquejamos e cedemos a muitas coisas
E damos força para ele. Ah, eu não consegui vencer o diabo. Que negócio é esse? Talvez aquele Gideão passado que se sentiu menor, eu esteja repreendido na vida de vocês, né? Lembro que eu falei sobre Jó, né? O que aconteceu com Jó, né? O diabo não podia tocar na vida de Jó sem permissão. Não dê autoridade para o diabo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É isso que você é. Como eu falei antes, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É isso que importa. Aí o espírito de se sentir pequeno está amarrado em nome de Jesus. O espírito talvez de depressão. Depressão é o quê? Falta de pressão, falta de força, falta de ânimo, falta de alguém que diga para você o que você tem. É isso que precisa acontecer na minha vida. Despertar, me animar. Eu preciso me sentir forte. Quantas vezes você faz um discipulado? Talvez você anda com o teu discipulado um pouco em falta. Chega para o líder e pega um pouco de encorajamento, pega um pouco de ânimo, pega um pouco de reavivamento, né? Eu sou um cara bastante calmo, quieto, mas eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei que eu posso todas as coisas quando estou em Jesus Cristo. Você é um matador de gigantes em nome de Jesus. Amém? Para encerrar, eu gostaria de orar por vocês. Mas vamos fazer o seguinte. Eu não estou dizendo que você tem. Bem lembrado, vamos colocar mais uma pedrinha nesse altar, né? O que diz aqui? Esforço. Você pode se esforçar. Está quase concluído o altar, né? Mas o de você está de pé. Em nome de Jesus. Mas eu quero nós queremos orar por algo bem específico. Talvez quem se sente desanimado ou um pouco fraco, talvez se sente sem autoridade, mas você tem autoridade. Que isso caia por terra em nome de Jesus. Você é um conquistador. Você é um vitorioso. Chega de depressão na tua vida. Chega de desânimo na nossa vida. Chega de falta de força. Falta não, se bem que você tem força. Falta de se sentir desanimado. Chega de se sentir um desprezado, talvez. Eu não estou dizendo que você não é isso. Talvez tenha alguém aqui que se sente assim. Não é errado manifestar isso. Eu não estou me sentindo bem. Eu não estou conseguindo vencer as lutas. Lembro que primeiro foi o anjo que estava falando com Gideão. E acho que Deus viu que não estava dando muito certo. E Deus estava, escute-me, Deus estava presente ali. A Bíblia diz que Deus se virou para Gideão. Acho que ele estava lá com
Vamos deixar o anjo falar primeiro. Ele viu que, eu estou parafraseando aqui, não é bem assim, mas é mais ou menos como eu entendo. Aí Deus se virou para Gideão e Deus pessoalmente falou com Gideão: poxa, cara, força, vai e luta, é contigo agora. Eu quero que você seja um líder, eu quero que você vença. Desperta o que está dentro de você. Sabe? Às vezes precisa acordar aquilo que está dentro de nós. Acordar a autoridade que está dentro de nós. Você tem autoridade, em nome de Jesus, você tem. Mas eu me sinto ultimamente eu me sinto meio mal, não sei o quê. Pode acontecer. Aconteceu com Gideão também, era um homem que era da tribo de Israel, uma tribo vitoriosa, vencedora, que as pessoas em volta batiam, tremiam quando eles passavam, tinham medo do povo de Israel, sabiam que Deus estava com ele. Esse é você. Desperte o que está dentro de você. Precisa, às vezes, um pouco de ânimo, de encorajamento. Sabe? Vamos ficar de pé. Talvez não venha ninguém até aqui na frente, mas eu quero dizer para você o seguinte: nós queremos encorajar você, nós queremos orar pela tua vida, nós queremos animar você. Se por acaso você se sente meio cansado, meio fraco, nós queremos orar por você e quem sabe despertar isso que está dentro de você. Despertar, quem sabe, o dom que você tem. Despertar, quem sabe, o chamado que tem na tua vida. Tem chamado, sim. Você tem um propósito no reino dos céus. Deus não te escolheu, não te chamou só para esquentar um lugar numa cadeira. Deus te chamou com um propósito, para fazer com você alguma coisa. Ele quer usar você. Mas que o desânimo não tome conta da tua vida em nome de Jesus. Que você seja uma pessoa empolgada, animada, sabendo quem você é em nome de Jesus. Amém? Quero convidar os pastores realmente para orar sobre a vida de cada um que está aqui.